Irmãos, primeiro para aqueles que não tiveram de manhã cedo em Aurora, Simultaneous translation will start now. If you have need any assistance, please let us know. para aqueles que não tiveram em Aurora hoje de manhã cedo, eu gostaria de agradecer para todos os que estiveram envolvidos no Garage Sale ontem, naquele evento. Foi tremendo, foi muito bom. Nós passamos o dia ali. Todos aqueles que estiveram envolvidos, a maioria chegaram lá, creio que antes das 8 horas ou 8 horas da manhã. E saímos de lá, era quase passado das 4 e meia, 5 horas da tarde, até recolher tudo. Mas, além do valor que foi arrecadado por Departamento de Missões, o envolvimento que teve das pessoas, o cuidado, a dedicação de cada um ao preparar tudo, tudo com maior detalhe, com tanto cuidado. A esposa do Aaron, a Carol, esteve ali o dia inteiro. Eu não sei como é que ela conseguiu pintar a cara de tanta criança. Foi cada criança que foi aparecendo, foi pintando. Foi muito legal, foi muito bom. E além disso, o Departamento de Missões conseguiu arrecadar $2.050. Foi muito bem, foi tremendo. Eu sei que esse valor vai ajudar muito o Departamento de Missões para continuar fazendo o que eles estão fazendo. Eu sei que nós estamos ajudando 18 missionários. A Renata e o Igor têm como objetivo ampliar isso, não porque nós queremos dizer, nós fazemos tanto, mas é um orgulho para a nossa igreja. Nós podemos, um grupo tão pequeno, relativamente pequeno, podemos estar ajudando tantos missionários e estar fazendo algo na obra do Senhor. Então, foi tremendo o que aconteceu ontem. Eu agradeço a participação de cada um, de todos aqueles que estavam envolvidos e, de alguma forma, puderam passar por ali. E até eu brinco, alguns, eu creio que teve gente que doou e depois foi lá e comprou aquilo que tinha doado. Levou de volta para casa. E ainda sobrou coisa para a gente fazer outro garage sale, então. Mas, enfim, obrigado a você que apoiou, que esteve ali juntamente conosco. Antes de eu entrar diretamente na palavra, queria dar rapidamente os avisos daquilo que vai estar acontecendo nos próximos dias. Deixa eu puxar a colinha que a Flávia prepara aqui. Irmãos, projeto Sementinha, não esqueça do projeto Sementinha. Custa mais para a gente mandar do que comprar em si, quase que eu poderia dizer isso, porque o envio está cada vez ficando mais caro, mas a gente pretende estar enviando logo, porque eu não sei como é que a Sônia está lá de vitaminas, está mais ou menos já, né? A gente precisa fazer esse envio, então, se você ainda não fez, ou se você já fez e quer fazer de novo, por favor, faça para a gente poder fazer logo esse envio. Existem duas formas de ajudar. Você pode ou fazer o ingresso, ajudar tipo financeiramente, ou você mesmo vai e compra. Existe uma lista das vitaminas que a gente manda para a África. Gente, falta 2 meses para o acampamento. 2 meses para o acampamento. Se você não fez a tua inscrição, você já demorou, já perdeu. Não perdeu ainda, tem vaga. Mas já perdeu a oportunidade de ter feito. Faça sua inscrição para o acampamento, não fique de fora. Não leve uma surpresa, porque pode ser que se você, quando for fazer, você já não tem mais vaga. As vagas são limitadas. Então, faça para a gente, também facilita para a gente estar se organizando. Eu esqueci de avisar hoje de manhã cedo em Aurora, mas a presença do Manta está confirmada uma vez mais. Ele vai estar vindo juntamente conosco. Nós vamos ter participações de outras igrejas. A Igreja Católica... Não, estou brincando. Nós vamos ter a participação no dia 30 e no dia 31, se eu não me engano. Vamos ter uma igreja americana que vai estar participando com a gente. Eles vão estar levando alguns músicos. Vai ser muito tremendo, vai ser muito legal. Lembrando que aqueles com espírito jovem, você pode estar lá desde o dia 30. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Irmãos, desde aqui, está 40 minutos, 45 minutos indo em direção sul. Se você precisa trabalhar na sexta-feira, você pode ir, ou das duas uma, vai, dorme lá e volta de manhã cedo para trabalhar. Se você não vai, você pode ir participar, voltar e dormir em casa. Ou seja, é perto, relativamente perto, mas participe. Não fique demorando para fazer a tua decisão, esperando que algo... Não, planeje e vá. Amém? Domingo que vem, Santa Ceia. Nós vamos ter Santa Ceia, tanto aqui como em Aurora. Nosso jantar aqui à noite. Assim que se prepare, convide alguém, traga alguém para estar conosco aqui nesse momento.
que é tremendo. Dia 13 é um sábado, nós temos encontro de jovens em Aurora. Vai ser em Aurora o encontro de jovens. Mas, antes do encontro dos jovens, nós queremos convidar a todos para estar participando e vendo o jogo da seleção juntamente conosco lá em Aurora. Vai, Brasil! 6-2. Nós queremos convidar a todos, mas convide, gente, convide outras pessoas, tem bastante espaço. O Kleber já está com umas ideias aí para fazer lá. Vai ser legal, nós vamos botar uma televisão de 14 polegadas em preto e branco, para a gente estar assistindo. 14 polegadas em preto e branco para a gente estar assistindo o jogo. Então, convide mais alguém, vá para esse momento e depois fique para o encontro de jovens também, para a gente estar louvando o nome do Senhor. Nós não vamos fazer um encontro muito extenso, mas logo depois do que finalizar o jogo, nós vamos fazer um momento ali de adoração ao Senhor, mas participe com a gente desse momento, amém? Creio que os avisos eram esses. Sexta-feira que vem nós vamos ter o grupo de comunhão, amém? Tanto aqui como no Sul. Eu anunciei em Aurora essa semana que nós iríamos ter o grupo online, mas infelizmente nós não vamos ter o grupo online essa semana. Mas enfim, na outra semana nós voltamos com tudo. Intercessão, muito bem lembrado, Romar. Irmão, nós temos 2 grupos de oração na igreja. Um pela manhã e um pela noite. Assim que você não tem desculpa para não orar. Você pode decidir ou acordar cedo ou dormir tarde. É a tua escolha. De manhã cedo, as guerreiras da oração, de segunda a sexta-feira, às 5 horas da manhã. Se você não participa, fale com a Helmar e entre nesse grupo de oração das 5 horas da manhã. Ou você pode participar do grupo de intercessão à noite, que são às 9 horas. Isso é segunda, quarta e quinta, 3 dias na semana, onde nós nos reunimos online para poder orar. Assim que, se você quiser, participe. Se tiver dúvidas, fala com a Renata, lá atrás. Amém? Irmãos, estamos falando a respeito da nossa família. Família, algo que importa. Importa por quê? Por que é importante a família? A família é importante para Deus, não para nós, simplesmente. Eu creio que todos nós aqui estamos de acordo que não toque na minha família. Algo assim, verdade? Família é algo sagrado para todo mundo. Eu lembro que, quando eu morei na Espanha, é interessante porque, assim, quem sabe aqui o que são gitanos? Ciganos. Existe uma classe de ciganos lá na Espanha que eles são muito interessantes. Porque, assim, isso eu presenciei, não é que alguém me contou. Eu presenciei assim, o pai está brigando com o filho que, tipo, é o último dia dele na Terra. É o último dia daquela criança na Terra. Agora, se alguém vem e repreende aquela criança na frente do pai, o pai bota a criança para trás e diz: quem é você para se meter com meu filho? Não se meta com meu filho. Não, por mais que o menino esteja errado. Ele, e agora a coisa vira. O pai agora se mete com a pessoa. É interessante, eu acho engraçado esse senso de proteção que esse grupo de pessoas específico tem pelos filhos. E eles são muito enérgicos na hora de expressar isso e parece que começa a gritar, levanta a voz. Isso é interessante por quê? Porque a família é importante. É importante para todos nós. Nós protegemos nossos filhos, nós devemos proteger as nossas esposas, esperamos o mesmo da parte delas, sendo protegidas por elas. Mas, enfim, essa cumplicidade que deve haver no casal, a proteção que deve haver dos pais para os filhos, é algo que para nós é importante. A nossa família importa, os nossos filhos importam. Mas por que eles importam, irmão? Por que a família é tão importante para Deus e é tão importante para o diabo também ao mesmo tempo? Por quê? Se nós paramos para pensar, nesses dias que nós estamos falando, o inimigo, desde o momento que Deus criou a família, que Deus estabelece a primeira família, o inimigo já começa a fazer de tudo para destruir a família. O foco dele é destruir a família. Todos os momentos, em toda a história da Bíblia, você começa a fazer um estudo e você vai ver uma e outra vez ele tentando destruir a família. Hoje pela manhã, eu não vou fazer uma recapitulação de todas as pregações para trás, mas hoje pela manhã, em Aurora, nós falamos a respeito de casa dividida, que numa casa dividida o Senhor não prospera. O que é uma casa dividida? Dentro dos nossos lares, é quando os pais, primeiramente, eles não entendem a sua posição, cada um, o que eles devem de fazer.
Ou, bem, o homem, ele entende que o rol dele é ser o provedor da casa. Eu conheço muitas pessoas, eu não estou falando que nós temos aqui na nossa igreja, mas estou usando como exemplos para vocês entenderem. Eu conheço muitas pessoas, e isso é bastante típico, sobretudo em América do Sul, aquele tipo de homem que ele trabalha a semana inteira, quando ele chega em casa, final de semana, ele não faz outra coisa, a não ser ficar sentado no sofá, assistindo uma televisão, assistindo um jogo de futebol. Quando a comida está pronta, ele levanta, ele vai, se a mulher pede para ele fazer alguma pequena coisa, ele faz, ou ele posterga um pouco mais, ele pega alguma tarefa que está um pouco mais antiga e tenta fazer, arruma uma fechadura, uma torneira, uma coisa assim que está goteando, mas pouca coisa. Por quê? Eu estou cansado, eu trabalhei a semana inteira. É algo que é típico. Todos aqui conhecemos alguém assim, verdade? Não é o nosso caso, porque aqui a gente não para. Mas, enfim, nós conhecemos esse típico homem que ele acha que prover para a casa, ser o provedor, é simplesmente trazer o dinheiro. Prover a alimentação, prover a educação, e é isso. Logo, nós temos a mãe, que também, ela acha que é simplesmente fazer a parte de educação, ou ela pensa que fazer a educação, ensinar a criança no caminho que ele deve andar, ensinar também outros valores familiares que o pai não está fazendo, é a obrigação dela. E, na verdade, nós entendemos essa semana, que essa mulher está sobrecarregada. Por quê? Porque ela está levando uma carga sozinha, que deveria de ser dividida com o seu marido. Os homens, por si só, eles têm colocado em cima da mulher uma carga. Por quê? Porque eles dizem assim, eu não tenho aquela sensibilidade de educar. Os homens, muitas vezes, desculpa a todos os homens, mas eu posso falar com autoridade para isso. Nós, muitas vezes, nós nos agarramos em muletas, dizendo assim, não, mas é que esse não é meu papel, esse não é meu rol. Não, você se autocolocou naquele lugar. Nós também, como provedores da casa, nós devemos de prover tanto a parte financeira, a provisão da comida e tudo isso, mas nós também devemos de prover a proteção, como homens, não somente para os nossos filhos, mas para nossas esposas. Nós também devemos de prover a parte de educação, de carinho, de atenção, de amor para os nossos filhos e para as nossas esposas, mas nós também devemos de prover a parte espiritual. Você está vendo como o leque para o homem ele é um pouco mais extenso? Por alguma razão, o Senhor nos criou, nós homens, com um pouco mais de força. O Senhor nos criou um pouco mais capazes do que as mulheres em comparação à força física. Todos nós estamos de acordo com isso, verdade? Aqui eu não estou menosprezando mulheres, eu creio que vocês estão entendendo perfeitamente por onde vão as coisas. Mas o que eu quero dizer, o Senhor nos criou dessa forma, porque é necessário que nós tomamos essa postura dentro de casa. Como eu já falei antes, muitos pensam que com prover isso é suficiente. Mas não é, irmãos. Ser o provedor da casa, nós temos que prover em todos os aspectos. O Senhor nos estabeleceu como sacerdotes da nossa casa, o Senhor estabeleceu nós como os provedores, como os protetores da casa. Então, é necessário que nós façamos isso. Se você não está fazendo isso, eu gostaria de chamar a tua atenção nesta manhã, porque o que eu estou falando aqui não é simplesmente um achismo, não é algo que eu penso, mas é algo que a palavra do Senhor nos diz isso. Eu falei, creio que domingo passado, a respeito de que existem algumas coisas no que são os valores familiares, que nós não podemos restaurar, não tem conserto, não tem como fazer. Quando nós estamos falando a palavra do Senhor, eu estou falando a respeito de algo que nós devemos restaurar. A visão dos valores familiares. Por que eu digo que tem certas coisas que não são capazes de reparar? Porque, por exemplo, um filho que teve um relacionamento com seu pai, esse relacionamento não foi bom, infelizmente não foi bom, porque ele foi um pai ausente, ou ele foi um pai abusivo, ou a razão que seja. Mas esse pai já morreu, por exemplo, esse filho já não tem como ir voltar e consertar isso que foi consertado. Mas nós somos capazes de, através da palavra do Senhor, restaurar a visão familiar, para que esse filho agora, que não soube o que é um relacionamento familiar, ou que ele não soube o que é um relacionamento entre pai e filho sadio, ele possa criar a sua família dentro dos caminhos do Senhor, dentro dos valores cristãos. Vocês estão entendendo? Amém. 3 pessoas entenderam. A importância da gente restaurar a visão dos valores familiares é importante. Então, dentro dessa visão do que é a casa dividida, eu falei que quando o pai e a mãe eles não estão em unidade, a unidade para o Senhor é importante. Nós estudamos bastante hoje pela manhã, falamos a importância da unidade, de que se os dois não são um, se os dois estão com a mentalidade dividida, cada um quer fazer de uma forma, e isso é algo normal, porque quando se unem duas pessoas totalmente diferentes,
em alguns casos, de países diferentes, eles cometem a loucura de querer morar junto. E somente não fazem isso, mas também resolvem que aquela pessoa, com uma criação totalmente diferente, esse homem com uma criação totalmente diferente também, mas agora um homem e uma mulher com duas mentalidades diferentes, resolvem morar junto. E eles querem que isso dê certo. Aí a mulher cria uma expectativa. Segura aí, mulher. Ela cria uma expectativa de que tudo vai fluir perfeitamente. Que o homem, ele vai fazer as coisas por si só. Eu sinto informar vocês, nós não somos capazes de fazer isso. Eu lembro, irmãos, que quando eu me casei com a Pamela, ela tinha expectativas. Ela tinha algumas expectativas que eu fizesse as coisas assim, naturalmente. E eu não fazia. Por quê? Porque nós, muitas vezes, devido ao que nós... Eu não estou justificando, eu estou explicando. Nós, muitas vezes, colocamos atenção em outras coisas que nós entendemos que é importante, mas que não são importantes para vocês. E vocês esperam coisas de nós que nós não somos capazes de ver por si só. Até que um dia, numa conversa entre eu e ela, a gente começou a falar isso, eu disse para ela, fala para mim o que você precisa. Fala para mim o que você quer. Porque uma vez que você faz isso, para mim fica mais fácil. Ela falou, mas eu quero espontaneidade. Eu falei, mas é difícil para mim ter espontaneidade se eu não entendo qual é a tua expectativa. Então, eu falei hoje de manhã cedo, quantos aqui já leram aquele livro, os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, creio, ou ao contrário? Alguém já leu? Ninguém? Eu te aconselho você fazer isso. Você, jovem, leia esse livro. É um livro antigo, mas é um livro muito bom. Não é um livro cristão, mas é um livro muito bom. Eu já li ele 3 vezes. Mudou totalmente, você consegue... E tanto homem como mulher podem ler esse livro. Se você ler, você vai começar a entender uma forma, a forma que a mulher pensa. É interessante porque a visão que o autor colocou naquele livro, ele diz, como se a mulher tivesse vindo de um planeta e o homem tivesse vindo de outro planeta totalmente diferente, que é exatamente o que acontece. Mas ele usa essa analogia de que um veio de Marte e outro veio de Vênus, e os dois se reúnem, e agora os dois querem morar junto, com essas duas formas de pensar diferentes. Mas para nós, homens, é muito interessante ler esse livro, porque nós começamos a entender a forma da mulher pensar. Da mesma forma, a mulher, se ela lê esse livro, ela vai entender a forma que nós pensamos. Criar essa expectativa, irmãos. As mulheres têm expectativas. E nós, muitas vezes, não colocamos estándares de expectativas como homens. Unir essas duas coisas, e agora essas duas criaturas decidem que eles são capazes de criar um filho. E nós temos filhos. E agora entra os conflitos. Por quê? Porque quando nós fomos criados, nós queremos trazer, não só porque queremos, mas porque é a única coisa que nós temos, é a única base de ensino que nós temos, nós trazemos isso para dentro das nossas casas. E nesse momento, irmãos, quando entra a educação, de educar os filhos, essa dificuldade é que os dois podem se dividir na maneira de pensar, se não houver um só pensamento e uma união, uma cumplicidade entre os dois, para estar criando essas crianças. Então, dentro desse parâmetro, o que nós devemos entender? Nós devemos de ter uma união dentro da nossa casa. O pai e a mãe, mais os filhos. Todos nós, como pais, nós cometemos um erro. Nós colocamos nossos filhos acima das nossas esposas, ou em algum momento da nossa vida nós fizemos isso. Eu não estou falando que todos estamos fazendo agora mesmo, mas em algum momento nós colocamos nossos filhos à frente das nossas esposas. São uma prioridade. Quando nós casamos, a nossa esposa é a prioridade. De repente, nossos filhos, agora os filhos são prioridade. Mas, na verdade, não é. Por quê? Porque vai chegar um dia que todos os teus filhos, todos eles, vão se casar. Amém dos jovens? Amém. Um dia, esses jovens vão se casar e vai chegar um momento que vai estar só você e aquela esposa quando vocês começaram. A mesma pessoa de quando vocês começaram. E a pergunta que você, homem, e você, mulher, deve de se fazer é: como que vocês querem chegar nesse dia? Porque muitos casamentos têm uma crise muito grande quando os filhos saem de casa. Porque durante toda a vida, marido e mulher estiveram focados nos filhos. Agora cada um vai para o seu lado, viver a sua vida. E você olha e tu diz: nossa, quanto dano eu fiz para essa mulher que está do meu lado durante esse tempo. Nós devemos de preservar esse relacionamento. Nós devemos de cuidar desta pessoa. Ela é a nossa prioridade acima dos nossos filhos. Pensa comigo o seguinte: existe
ex-esposa, existe ex-marido, mas não existe ex-filhos. Os filhos sempre vão ser filhos. Agora, essa pessoa que está do teu lado, você pode machucar ela a tal ponto dela chutar o balde, ou ele chutar o balde e dizer, para mim deu. E aí o que nós fizemos? Falhamos naquilo que o Senhor estabeleceu, que é algo importante. Por que é importante a família para Deus, irmãos? A família é importante para Deus, porque ela é a porta de acesso ao relacionamento com Deus. Nós falamos a respeito disso e vamos falar um pouquinho mais hoje a respeito disso. Hoje não, já falamos hoje de manhã, que os nossos relacionamentos horizontais, eles afetam os nossos relacionamentos verticais com Deus. Se o nosso relacionamento com a nossa esposa não está bem, não adianta nós querer orar, que nossas orações são impedidas. Da mesma forma, a mulher, se o teu relacionamento não está bem com o teu marido, se algo está acontecendo errado, as tuas orações também estão impedidas. Então é importante a gente manter isso em mente. Logo nós movemos com o que é a relação de casa dividida, nós entramos num tópico que é a autoridade. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Eu fiz toda essa introdução para a gente chegar no tópico de autoridade. O conceito de autoridade dentro da família. Por que é importante a autoridade? Porque a autoridade, ela delega a função de cada um dentro da casa. Se nós entendemos o rol de cada um dentro da casa, se nós entendemos de onde vem a autoridade, por que ela existe, isso facilita bastante. Por favor, abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao 7. Antes de eu poder entrar no tópico dentro da família, dentro da casa, eu preciso levar você a entender o que é a autoridade. Eu preciso levar você a entender o que é a autoridade geral, em todos os aspectos, tanto em qualquer área da nossa vida, como dentro da igreja, a reconhecer isso. Uma vez que nós entendemos o que é autoridade, por que ela existe, então nós podemos mover para dentro das nossas casas. De repente você pode estar falando para mim, eu sou solteiro, eu não tenho família, eu não tenho marido, eu não tenho um relacionamento agora que eu estou envolvido, mas você vai ter, vai chegar um momento que você vai ter. Mas ainda que você não tenha, você está debaixo de um relacionamento que é o relacionamento com seus pais ou com a sua mãe. Se você, infelizmente, não tem um pai ou uma mãe agora mesmo, mas você tem um relacionamento com Deus, certo? Sim ou não? Porque nós estamos aqui para isso. Se você tem um relacionamento com Deus, é importante que você entenda esse conceito de tudo que nós estamos falando a respeito de família, porque é o que vai te facilitar você olhar para Deus como um pai e pertencer à família de Deus. Então, ainda que você não esteja num relacionamento terrenal agora mesmo, mas você está num relacionamento com Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 7 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é o ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz debalde a espada, pois é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Esse versículo é muito interessante porque ele começa falando a respeito de autoridade, da onde vem a autoridade. Nós começamos a entender que toda autoridade é instituída por Deus. Quando eu era pequeno, eu li essa passagem e eu pensava assim, que se alguém estava num cargo de autoridade é porque o Senhor tinha instituído essa pessoa. Aí eu me questionava, eu dizia assim, como pode o Senhor colocar determinados presidentes, que eu não quero dizer o nome, né? Mas até que eu entendi que não se tratava da pessoa em si, mas se tratava da autoridade. A autoridade, ela vem de Deus. A autoridade que existe em governos, a autoridade que existe na justiça, a autoridade que existe dentro das igrejas, a autoridade que existe dentro das nossas casas, elas vêm da parte do Senhor. Nós acabamos de ler que ela diz assim que a autoridade ela é um ministro de Deus. Aqueles que são ministros de Deus, eles vêm para servir. Então, a autoridade ela vem para servir
a nós. E nós devemos de ter essa compreensão de como é importante, de onde vem. Se a autoridade ela é estabelecida por Deus sobre os pais, vamos deixar de lado agora todas as demais autoridades. Se a autoridade ela vem instituída por Deus, ela é um ministro de Deus, nós como filhos devemos de entender que nós devemos de estar sujeitos a essa autoridade, porque se nós sujeitamos aos nossos pais, nós estamos sujeitando a Deus primeiramente. Se existe uma autoridade dentro do casamento, entre homem e mulher, aquele que se sujeita um ao outro, se está sujeitando primeiramente a quem? A Deus. Todos nós conhecemos aquele versículo onde, eu creio que dentro da nossa igreja já não existe mais problema, cada vez que a gente lê. Mas quando diz assim, vós mulheres, nós vamos ler ele daqui a pouco, vós mulheres, pois sujeitais a vossos maridos, assim como Cristo, assim como a igreja se sujeita a Cristo. Você está vendo o parâmetro? Você está vendo como é? Então, se sujeitar a uma autoridade não quer dizer que nós estamos nos menosprezando, pelo contrário, nós nos sujeitamos a Deus, porque nós reconhecemos o senhorio dele, nós reconhecemos a sua grandeza. Mas também devemos entender que as autoridades humanas, elas são falhas. Vocês lembram de Pilatos? Quando Jesus comparece perante Pilatos, Jesus reconhece a autoridade de Pilatos. Jesus deixa toda a sua glória, Jesus deixa a sua autoridade. Irmãos, deixa eu fazer um parâmetro aqui. Uma vez, eu passei por uma situação, quando eu estava na Espanha. No Brasil, eu tinha sido militar. No Brasil, estava tudo bem. E quando eu chego na Espanha, eu passo por uma situação onde a polícia um dia me para. E a forma como eles me tratam, eu achei totalmente indigna, também achei totalmente injusta. E eu lembro do pensamento que eu tive, eu pensei assim, nossa, lá no Brasil, eu era um militar, eu tinha uma posição, eu tinha isso, tinha aquilo, aquele outro, e aqui estão me tratando dessa forma, como se eu fosse, sei lá, um bandido, ou qualquer coisa. Me indignou, a indignação, digo, nossa, que injusto é. Por que eu estou fazendo isso? Eu não estou me comparando a Jesus de nenhuma forma. Mas Jesus, o Filho de Deus, quando Ele deixa toda a sua glória, e Ele vem, Ele se faz homem, e Ele se sujeita não somente à autoridade dos homens, mas também se sujeita à autoridade do Pai. Em nenhum momento Ele requer nada. A palavra do Senhor diz lá em Mateus, capítulo 9, versículo 6 ao 8, diz assim, mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. A autoridade que Jesus recebe, Ele recebe de Deus. Então Ele disse ao paralítico, levante-se, pega o teu leito e vá para a sua casa. E o homem se levantou e foi para a sua casa. Tendo visto isso, as multidões, possuídas de temor, deram glórias a Deus, porque Deus tinha dado tal autoridade aos homens. A multidão não glorifica por causa do milagre. A multidão glorifica pela autoridade que Deus tinha dado a Jesus. Eles reconhecem essa autoridade. Mas quando eu falo a respeito de que homens são falhos, quando Jesus comparece perante a Pilatos, lá em João capítulo 19, versículo 10 a 11, Pilatos está falando com Jesus. E então Pilatos diz para ele assim, você não me responde e não sabe que eu tenho autoridade, tanto para soltar você como para crucificá-lo? E Jesus responde, o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dado. Por isso que me entregou o Senhor. Jesus reconhece a autoridade que tem Pilatos. Pilatos está fazendo errado, Pilatos está sendo injusto, mas está sendo parte de um plano de salvação para nós. Mas Jesus reconhece isso. Paulo, meus irmãos, eu acho interessante essa passagem de Paulo, lá em Atos, onde Paulo se apresenta perante o conselho, e ele, sem saber que está um sacerdote na frente dele, Paulo chama o cara de parede branqueada. É uma expressão interessante. Eu fico tentando encontrar nos nossos dias de hoje algo que seja parecido com isso. Ele chama o sacerdote de parede branqueada. Ele faltou com respeito com o sacerdote, o sumo sacerdote. Mas então, quando ele se dá conta, e isso é justificável, por quê? Porque o sumo sacerdote ele ia trocando de cada tempo em tempo. Paulo não está naquele local, ele chega até o concílio, então é normal que ele não soubesse, que ele não reconhecesse quem era o sumo sacerdote. Mas lá no livro de Atos, capítulo 23, 1 ao 5,
Diz assim, e pondo Paulo os olhos no conselho, disse, varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam junto com ele de que ferissem na minha boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui, assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. Os que ali estavam disseram, injúrias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo diz, eu não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Paulo se retrai. Não tem problema nenhum de nós nos retrairmos quando nós cometemos erro. O sumo sacerdote também estava cometendo um erro. Mas quando Paulo se dá conta que é alguém com uma autoridade, ele dá um passo atrás e diz, ei, não podemos fazer isso. Por que eu estou falando a respeito de todas essas coisas? Porque nós devemos entender para que serve a autoridade. A autoridade ela tem 4 aspectos que são fundamentais para ela. A primeira delas é liderar, é governar. E entre esse liderar, cai sobre nós também, os líderes da igreja, quando nós temos que liderar a igreja. Nós vemos isso lá em 1 Tessalonicenses, quando 1 Tessalonicenses 5, 12 ao 18, diz assim, e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que tenhais uma grande estima e amor por causa da sua obra. Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz, obedeceis a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Nós começamos a ver, em todos esses versículos, como que é importante de nós reconhecermos as autoridades que são estabelecidas. Nós entendemos agora que a autoridade ela tem 4 aspectos. O primeiro dela é liderar. E quando eu falo liderar, não estou falando somente dos pastores. Tudo isso nós vamos aplicar até o final dessa pregação, que nós também fazemos dentro das nossas casas. Se nós temos autoridade como pais, nós temos que liderar os nossos filhos para onde nós queremos que eles cheguem. O primeiro objetivo como pais, nós devemos liderar eles, levar eles até o coração de Deus. Uma coisa é nós educarmos eles no caminho que eles devem andar, porque a palavra diz, educa o filho no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, jamais se desviará dele. Mas outra coisa é nós conduzirmos eles até o coração de Deus, ensinar eles a amarem a Deus. Isso é algo que é importante, é algo que é fundamental para nós. Não adianta nós simplesmente ensinarmos eles a palavra de Deus, mas nós não ensinarmos eles a seguirem a palavra de Deus, entrarem nesse relacionamento. Eu sempre digo, muitas vezes para os meus filhos, vai chegar um momento na vida de vocês que eu não vou poder mais fazer. Até então eu posso continuar orando, posso continuar pedindo a Deus para que eles sejam cheios do Espírito Santo, que tenham um relacionamento. Mas se eu não mostro para eles, na prática, como levar isso, fazendo coisas intencionais, irmãos. Não adianta nós criarmos expectativas, igual eu falei no começo, pensando assim, vai acontecer. Não, não vai acontecer. Se nós não liderarmos os nossos filhos, se nós não mostrarmos na prática, se os nossos filhos não nos ver orando, se os nossos filhos não ver-nos lendo a palavra do Senhor, se eles não verem nós falando das coisas do Senhor, como que eles vão fazer isso? Você pode ter certeza que se o teu filho começar a ver você fazer esse tipo de coisa, ele também vai te seguir. Nós devemos, com a autoridade que o Senhor nos deu, liderar com o exemplo. Nós podemos usar esse exemplo aqui. Imagina que se eu, como pastor da igreja, não faço aquilo que eu prego aqui, se eu não vivo aquilo que eu prego, alguém de vocês vai me seguir? De nenhuma forma. Não que vocês tenham que me seguir, nós todos seguimos a Cristo, mas vocês entendem o que eu estou falando. Se nós não pregarmos com exemplo, como que nós vamos esperar que a igreja faça algo dessa forma? Da mesma forma, dentro das nossas casas, se nós não fizermos, eu quero voltar a fazer esse exemplo novamente. Provavelmente, se eu não provo para vocês que aquilo que nós pregamos, nós seguimos, vocês não viriam à igreja. Então, por que você espera que o teu filho faça coisas que você não faz? É necessário que ele veja você fazendo as coisas intencionais. Não tenha vergonha de estar ajoelhado, muitas vezes orando. Não tenha vergonha de falar, de anunciar para dentro da casa, falar assim, gente, hoje eu estou fazendo uma consagração, hoje eu estou jejuando. Para que, de repente, o teu filho fale, olhe para você e fale assim, o que é jejum? Porque, de repente, ele não sabe. Vocês entendem por onde vão as coisas? A importância de nós demonstrarmos na prática, na liderança. A proteção, irmãos. Há outro aspecto da liderança, outro aspecto da autoridade é nós fazermos isso com
Outro aspecto é a proteção. Volto a falar novamente. Se você diz assim, mas eu não tenho filhos, mas só que você tem uma esposa. Você tem a responsabilidade de guiar essa mulher e ter ela debaixo dos caminhos do Senhor. Irmãos, eu posso falar para vocês aqui inúmeras mulheres que eu conheço, ou conhecia, porque já não estão mais aqui. Porque foram mulheres de pastores, foram mulheres de obreiro, que estavam ali a vida inteira de lado daquele homem. Aquele homem tinha aquela mulher como um encosto. Precisava de qualquer coisa, se apoiava em cima dela. Mas nunca parou um momento para olhar e dizer como você se encontra. Nunca parou para olhar, dava atenção para todas as pessoas dentro da igreja. E a última pessoa era aquela ali. Aquela mulher não existia. Só existia no momento que ele precisava. E chegou um momento que essas mulheres falaram, para mim deu. Mas ele não notou o que estava acontecendo na vida daquela pessoa. E um dia, simplesmente, quando chegou, essa mulher tinha se suicidado. Eu não estou falando de uma, eu não estou falando de duas, eu estou falando de muitas. É assustador. Mas só que nós, e eu não estou falando só de pastores, eu estou falando de todos os maridos, nós temos a responsabilidade sobre a vida dessa mulher. O Senhor entregou essa mulher sobre nós. O Senhor estabeleceu. Você pode perguntar para mim assim, pastor, mas por que você sempre fala de nós em cima da mulher? Porque o Senhor entregou essa vida para nós cuidarmos. O Senhor nos deu essa autoridade, o Senhor nos deu essa função de nós protegermos essa mulher, cuidarmos dela, ser atenciosos com ela. Porque o Senhor estabelece ela como vaso mais frágil. Mas, infelizmente, tem muitas mulheres que estão tomando uma posição diferente. Estão tomando um outro lugar, um outro rol. Você pode dizer para mim, ok, pastor, mas eu não sou casado ainda. Volto a falar. Você tem que entender o lugar de cada coisa e a posição onde você está. Porque isso é importante com o teu relacionamento com Deus. Se nós cuidamos bem da nossa família, se nós protegemos a nossa família, se nós lideramos a nossa família, nós não estamos fazendo nada mais do que cumprir a vontade de Deus para nós. Cumprir a vontade de Deus para a humanidade. Lá no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8, você vai encontrar uma história bastante conhecida, que é quando o povo de Israel vai lutar contra os amalequitas. E Moisés diz para Josué, vai e luta. Ele sobe numa colina, ele sobe num lugar, e lá ele fica com as mãos levantadas. Enquanto ele está com as mãos levantadas, Moisés é o líder, amém? Todos estamos de acordo? Moisés é o líder. Enquanto ele está com as mãos levantadas, o povo de Deus ganha a batalha. No momento que os seus braços se cansam, e ele baixa os braços, os amalequitas começam a vencer. Essa proteção que vem através do líder do Senhor, que também se aplica dentro das nossas casas. Quando Arão e Ur se dão conta do que está acontecendo, eles dizem assim, vamos lá. Porque enquanto os braços dele estão levantados, nós estamos ganhando. Eles colocam uma pedra, Moisés se senta, e eles levantam e sustentam os braços dele para que para que o povo de Deus possa ganhar a batalha. A proteção de Deus que vem através da autoridade. Nós temos a liderança, nós temos a proteção, mas também nós temos outro aspecto, que são mais dois. A correção, a admoestação, a guiar os nossos filhos, a guiar as pessoas por o caminho correto, quando eles estão fazendo algo de errado. Capítulo 2, versículo 15 de Tito diz assim, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Nós começamos a ver agora que a autoridade, existem aspectos dentro dela. Alguém algum dia parou para pensar por que existia autoridade? Mas quando nós começamos a ver que existe um aspecto de liderança, existe um aspecto de proteção, existe um aspecto de correção, corrigir. A correção é necessária. Eu estou junto com vocês, jovens. Eu sei que não é legal. Eu sei que não é bom. Eu entendo que não é legal. Por quê? Porque eu também lembro de quando eu era jovem, ou mais jovem. Certo? Mais jovem. Eu lembro quando eu recebia correção e não é bom. Mas é necessário. A palavra do Senhor diz assim, que o Senhor corrige aqueles a quem Ele ama. Se não existe a correção, se não existe o confronto, não há crescimento. Se nós chegamos a ser pessoas honestas, se nós chegamos a ser pessoas corretas no futuro, é porque nós estamos sendo confrontados pelos nossos pais. E essa é a função. Pai e mãe, não tente ser amigo do seu filho. Existe uma cultura hoje de ser o amigo do filho. Os filhos já não têm mais... Irmãos, eu fui criado de uma forma que para o meu pai e para a minha mãe é sim, senhor e não senhora. Era isso, era senhor e senhora. Alguém aqui foi criado com pedir a bênção para o pai? Oh, mais do que eu pensei.
É. É nada. Irmãos, até hoje, até os dias de hoje, eu ainda peço a benção para meu pai e para minha mãe. E era interessante que quando eu era pequeno, mais ou menos na idade do Davi, ou um pouco menor, nós sabemos que existe um monte de tio, né? Ah, nós vamos na casa do tio. Lá em casa é assim, nós vamos na casa do tio Renato, na casa da tia Pati, na casa da tia Relmar, na casa da tia Cris. Todo mundo é tia. E todo mundo é tio. E agora eu chegava na casa da pessoa, eu não sabia se aquilo era tio, ou se era um tio, ou uma tia. Aí eu chegava, para todo mundo que eu chegava, eu ia pedindo a benção. Porque eu dizia, e se é da família, eu tenho que pedir, porque eu fui ensinado daquela forma, que tem que pedir a benção para todo mundo da família. Vocês entendem? Então eu chegava na casa, eu dizia, é tio, nós vamos na casa de quem? Ah, da tia fulano. Chegava lá, benção, minha mãe não precisa. Ah, não, a gente dava a mãozinha assim para frente, pedia a benção, e a pessoa, Deus te abençoe. Ah, nós não tínhamos esse nível elevado desse daí. Mas entender essa autoridade, entender essa guia, nós como pais, eu não estou falando para você chegar agora em casa e pegar o teu filho, que você leva a vida inteira com ele, deixando ele te chamar de você, e não tem problema. O problema é quando começa a haver a falta de respeito. Quando a criança e o pai e a mãe querem fazer um relacionamento de amigos entre eles. Não existe isso. Você pode ter o melhor relacionamento do mundo, mas essa criança tem que saber que quem tem autoridade dentro da casa é você. Outro dia, um dos meus menores, não vou citar nomes, quis gritar e dar de dedo na mãe, dentro da compreensão que ele tem, porque eu sei que é limitada ainda, porque o cérebro está em desenvolvimento. Eu cheguei e falei para ele, você aqui dentro não grita e você não dá de dedo em ninguém. Por quê? Porque nós somos os pais. Por muito bom relacionamento que nós queremos ter com os nossos filhos, eles têm que saber o lugar deles. Eles não podem, eles não devem desobedecer. Eles têm que ser o quê? Submissos. A submissão dos filhos aos pais é saber, eu vou fazer isso, ainda que eu não entenda, mas eu vou obedecer, porque eu sei que essas pessoas querem o melhor de mim. Então nós temos aqui, dentro da autoridade, a liderança, nós temos a proteção, e nós temos o quê? A correção. E logo nós também temos a edificação. E quando eu falo a respeito disso, eu não estou falando só, eu quero que você esteja atento a isso. A gente centra bastante nos filhos, mas só que nós estamos também falando das nossas famílias. Irmãos, a palavra do Senhor diz às mulheres, segura aí, mulher. A palavra diz ao Senhor às mulheres que se vocês forem sábias, vocês edificam a casa. Agora, a palavra também diz que se vocês não forem sábias, com as próprias mãos vocês derrubam essa casa. É incrível a autoridade, o poder que vocês têm para desestabilizar uma casa. Eu estou para ver. Um homem pode levantar com os pés trocados, o homem pode levantar mal-humorado, do que for. Ele não tem a capacidade de fazer o que vocês conseguem fazer. Agora, a mulher levanta, pelo que seja, porque as coisas não estão como ela gostaria que fosse, ou porque ela discutiu com o marido à noite, o que for. Ela tem a capacidade de desestabilizar não somente a vida do marido, mas a vida dos filhos, e se bobear até do vizinho. Porque desestabiliza todo. Eu estou errado, homens. Não estou sozinho nisso, estou certo? Então, essa capacidade que vocês têm de desestabilizar a situação, mas vocês também têm a capacidade de trazer as coisas de volta para o eixo. É incrível como vocês conseguem, muitas vezes com apenas palavras, vocês mudam totalmente o ambiente da casa para o bom também. E isso é ótimo. Agora, a edificação. Voltando aqui ao ponto. Quando eu falo a respeito disso, é para que nós, homens, estejamos atentos a isso também. Ao estado das coisas. Nós, muitas vezes, devemos de ter esse cuidado, e com todo o cuidado do mundo, também, muitas vezes, guiar as nossas esposas. Se nós vemos que a coisa está desandando, muitas vezes, com chegar, chamar num canto e falar, o que está acontecendo? Porque eu sei, irmãos, nós nunca sabemos. É verdade ou não é? Quando a gente chega, que a mulher está quieta, você sabe, você sente no ar, você consegue tocar que algo não está bem. Você pergunta, está tudo bem? Tá. Aconteceu alguma coisa? Não. O não dela, ela tem a capacidade de falar o não com uma pergunta.
junto, embutida, dentro, ela diz assim, não, por quê? Você acha que aconteceu alguma coisa? Eu estou errado que vem essa pergunta dentro do não? Então, muitas vezes é você chegar e ter isso. Isso faz parte da autoridade que o Senhor te deu. De você reconhecer que algo não está bem. E se for preciso pedir desculpa, se for preciso se retratar. Ser capaz de fazer isso. A edificação. A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 10, Paulo diz assim, portanto escrevo essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu, para a edificação e não para a destruição. O Senhor nos deu essa autoridade, tanto ao homem como à mulher. O Senhor deu essa capacidade, mas Ele não deu para destruir. O Senhor deu para edificação. Aquele momento onde tua mulher chega para você, que são bastantes, eu entendo, que ela chega para você e te mostra, fala assim, eu acho que o que você está fazendo não está bem. Eu acho que a maneira como que você está fazendo não está bem. Talvez a maneira como que você está falando com nossos filhos não está bem. Ela não está querendo te ensinar a fazer as coisas. Ela está tentando te guiar e mostrar uma versão diferente. Quando a mulher chega e você está tentando fazer um negócio, e aí a típica frase do homem é assim, é porque você não me apoia. Quantas vezes os homens já falaram isso? Quantas mulheres já escutam isso constantemente? É porque você não me apoia. Não se trata de faltar apoio. Se trata de talvez encontrar uma forma diferente de fazer as coisas. E você deve de entender, irmãos, se não existe essa concordância entre vocês, nós não deveríamos de fazer nada. Nós, homens, se nós não por muita certeza que você tem, mas se a mulher não está de acordo, não faça as coisas. Você vai reduzir um montão de dor de cabeça e um montão de problema com a tua mulher, com a tua esposa. Então, não usar essa autoridade que Deus deu para a destruição, mas para a edificação. Da mesma forma com os nossos filhos. Que nós sejamos cuidadosos ao estar fazendo esses ensinos, ao cuidar dos nossos filhos. Que nós não venhamos usar essa autoridade abusiva, querer abusar dessa autoridade em cima deles. Amém, jovens? Amém. Amém. Tendo esse cuidado, irmãos, de nós... a palavra do Senhor nos mostra isso. A palavra do Senhor lá em 1 de Timóteo, ela diz assim, capítulo 5, versículo 17. Paulo diz a Timóteo, os presbíteros que governam bem, os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Marcos capítulo 10, 42 e 45, a palavra do Senhor diz assim, mas Jesus chamando-os a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipe de gente, delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, vos será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate a muitos. O nosso próprio Jesus, a palavra do Senhor também está mostrando que não é porque você tem um cargo de autoridade, não é porque você tem uma posição de autoridade, seja dentro da tua empresa, seja na igreja, seja dentro da tua casa, mas nós estamos falando de família. Dentro da tua casa, não é por causa disso que você pode abusar dessa autoridade. O Senhor te deu essa autoridade e você deve de levar, conduzir ela de maneira correta. Então, o meu pedido hoje é que o Senhor te leve a esse pleno conhecimento. Que o Senhor te conduza a entender a autoridade que Ele te deu sobre você. A autoridade que o Senhor entregou para os pais, a autoridade que o Senhor entregou para pai e mãe sobre os filhos, não é para ser abusada, mas é para liderar eles, é para proteger eles, é para colocar eles naquele lugar aonde o Senhor quer que eles estejam. Nós, como pais, temos a obrigação, e nós vamos falar isso no final de toda essa série de pregações, de entender qual o projeto de Deus para os nossos filhos. A palavra do Senhor diz que os nossos filhos, eles são como flechas nas mãos do arqueiro. E nós devemos de lançar, e essa é a parte mais difícil para nós como pais, lançar os nossos filhos, para que eles vão e cumprem o chamado pelo qual eles foram chamados. Amém? Posso convidar você a ficar de pé? Eu tinha muito mais para estar falando ainda. Mas eu creio que você consegue entender a palavra que o Senhor falou conosco nessa noite.
Eu pensei que fazendo séries de pregações eu conseguiria pregar tudo aquilo que eu gostaria, cada tema por cada dia. Hoje de manhã cedo em Aurora eu pulei a metade do esboço. Agora à tarde a metade do esboço está ficando para trás também. Mas eu creio que você entendeu a mensagem que o Senhor quer falar ao teu coração, verdade? Eu creio que você está entendendo a estrutura da visão que Deus tem para a família. Lembrando, o Senhor te deu uma autoridade. E essa autoridade que Ele te deu, não negocie ela. É muito importante para você, pai, entender isso. Não negocie a tua autoridade com os teus filhos. Seja um pai querido, seja um pai amoroso, seja uma mãe amorosa, seja uma mãe dedicada, mas não seja amiga. Seja aquele pai que, se for preciso repreender, você vai repreender. Ai, mas é porque quando eu era nova, quando eu era jovem, eu não quero que minha filha ou meu filho passe por aquilo que eu passei. Você pode fazer as coisas totalmente diferente, mas não falhe na intenção de fazer melhor. Existem valores que não podem ser negociados. E o inimigo tem usado essa mentira, irmãos. Eu não quero que eles passem por aquilo que eu passei. O inimigo tem tentado usar essa mentira para desestabilizar casas. Irmãos, tem filhos que têm a posição de donos, de reis da casa. Tem mulheres que têm a posição de escravas dentro de casa. Tem homens que não sabem a posição deles, não sabem a obrigação deles dentro de casas. Mas isso vai começar a se reverter, irmãos. Tenha cuidado com as palavras que você dirige para essa pessoa que está do teu lado. Um dia o Senhor vai requerer conta de tudo isso. Quando você for falar de maneira grosseira com essa mulher que está do teu lado, para por um momento e pensa, qual é a motivação? Por que eu estou fazendo isso? Vamos começar como homens, deixar o orgulho de lado. E não é porque a palavra do Senhor diz que elas devem ser submissas, é que essa é uma posição inferior. Toma cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso. Não manipule a palavra do Senhor em teu favor. Agora você, mulher, quando a palavra do Senhor diz assim, seja sábia. Seja sábia. Há momentos para dar um passo atrás. Lembra que se você tem filhos ou filhas, tudo que você faz, eles estão olhando. E todo exemplo que você está dando, eles estão olhando. E essa vai ser a base que eles vão olhar, e eles vão usar no próprio casamento deles. Você pode orar comigo? Pai Santo, nós te agradecemos por esta palavra, pelo teu cuidado, Senhor, com as famílias. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito conosco. Mas nós te exaltamos nessa noite, por o Senhor estar nos conduzindo a olhar à luz da tua palavra, a visão que o Senhor tem para a família, esses valores familiares. Nós nessa noite, nessa tarde, queremos dizer a ti, Senhor, nós queremos submeter as nossas famílias debaixo do teu senhorio. Nós queremos que, segundo a tua palavra, o Senhor Jesus, Ele venha ser o Senhor nosso. Nós queremos que Ele venha ser o cabeça da nossa casa. Nós queremos que o Senhor Jesus venha ser o líder dentro da nossa casa, o exemplo a ser seguido. Nós queremos tirar, ó Senhor Deus, dentro das nossas casas, tudo aqueles altares que nós temos construídos, coisas que nós temos colocados, que tem tomado a tua posição, Jesus. Muitos de nós temos colocado os filhos na frente das nossas esposas. Temos esquecido que essa pessoa que o Senhor colocou do nosso lado é algo especial, é um presente que veio de ti. E através dela, Senhor, é onde nós temos recebido a tua herança, que são os nossos filhos. Nessa tarde nós queremos pedir perdão se não estamos cuidando adequadamente dessa pessoa que está do nosso lado. E queremos te pedir, ó Pai, que dentro dessa palavra que nós escutamos, nós venhamos ser capazes de usar a autoridade que o Senhor nos deu de maneira correta. Usar sabiamente, Senhor.
Em nome de Jesus eu quero te pedir que tu, Espírito Santo, comece a entrar na mente de muitos homens aqui nessa noite e faça eles entenderem a importância de tratar as nossas esposas com dignidade, com excelência, priorizando ela acima de tudo. Pai, em nome de Jesus, eu quero continuar te pedindo por mulheres que estão aqui e querem gerar filhos. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor abra o ventre delas. Nós vamos continuar clamando isso, porque esse é o Teu desejo. Esse desejo que elas sentem de ser mãe é porque o Senhor implantou dentro delas. Então, em nome de Jesus, abre o ventre, que elas venham gerar filhos Teus, crianças que serão comprometidas, apaixonadas, entregues a Ti, consagradas a Ti, Senhor. Dá a elas, ó Deus, esse presente de poder ser mãe, e dá o prazer a esses homens de serem pais, de mostrarem a essas crianças quem Tu és, através do relacionamento que eles vão ter. Nós clamamos por famílias nessa tarde, famílias que estão à borda do abismo, famílias que estão à borda da destruição, mas que o Senhor é um Deus forte e poderoso, e entra com resgate para salvar essas famílias. Nós não queremos, nós não aceitamos separação, nós não aceitamos casamentos destruídos, nós aceitamos casamentos restaurados, restituídos, firmados em Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos por isso, pela restauração. Senhor, nós também declaramos a bênção sobre a vida dos nossos filhos. Nós declaramos, Senhor Deus, que eles serão prósperos em tudo aquilo que eles fizerem. Nós declaramos sobre eles, ó Pai, a Tua prosperidade. Nós fazemos sobre eles a oração de Jabes, ainda que nos custe. Nós declaramos, Senhor Deus, que o Senhor vai ampliar as suas fronteiras, que eles serão bem-sucedidos em tudo aquilo que eles colocarem à mão. Tudo aqueles que se fizerem, Senhor Deus, será próspero. O Senhor estará sobre eles, e a Sua presença, Senhor, jamais se apartará das suas vidas. Sobre os nossos filhos, nós declaramos que eles serão homens íntegros diante de Ti, justos, homens que cuidarão bem das suas esposas, serão excelentes pais. E sobre as nossas filhas, nós declaramos, ó Pai, que elas serão mães de gerações que buscarão a Tua presença e declararão o Teu nome. Em nome de Jesus nós declaramos isso. Em nome de Jesus nós confiamos na Tua palavra, Pai.